Aristeias, escrita no segundo século a.C. Aristeias conta como, por ordem de Ptolomeu II, Filadelfo, de 285 a 247 a.C., uma equipe de 72 tradutores veio de Jerusalém para Alexandria e verteu o Pentateuco para o grego em 72 dias. A carta é uma narrativa incoerente, contendo uma pequena quantidade de fatos e cercada de muita ficção. Ela é também uma obra apologética e parece ter sido escrita numa época quando a exatidão do Pentateuco grego, no mínimo, estava sendo questionada. Assim, o autor discorre longamente sobre a erudição impecável dos tradutores e o início auspicioso da sua tradução. Nos séculos seguintes, os elementos lendários da história multiplicaram-se e tornaram-se mais forçados e artificiais. E em pelo menos alguns lugares, as pretensões acerca da tradução tornaram-se ainda mais exageradas. Para Fílon de Alexandria, que viveu no início da era cristã, a Septuaginta era tão divinamente inspirada quanto o original hebraico, e os seus tradutores tinham status profético e sacerdotal. Mas há detalhes no relato original de Aristeias, que de modo geral são considerados dignos de crédito. É muito provável que o Pentateuco tenha sido a primeira parte do Antigo Testamento a ser traduzida para o grego e que o trabalho tenha sido realizado por judeus bilíngues em Alexandria no início do século III a.C. Não é tão provável, por outro lado, que Ptolomeu Filadelfo tenha sido o instigador do empreendimento. Há razões suficientes para o projeto no fato de que, nessa época, existia no Egito uma grande comunidade de judeus que só sabiam falar o grego. Depois que o Pentateuco foi traduzido, o restante dos livros canônicos também deve ter sido tratado da mesma maneira, de modo que, em torno de 100 a.C., uma versão completa do Antigo Testamento grego estivesse à disposição. A profusão de variantes dos MSS existentes da Septuaginta e o método apropriado de explicá-los são o nosso próprio assunto. O texto do Antigo Testamento grego nunca foi estático. Ele era sempre copiado e submetido a revisões, buscando-se cada vez mais fidelidade ao original hebraico, ou um estilo grego melhor, ou ainda no intuito de seguir uma teoria específica de tradução. Na verdade, o termo Septuaginta, ou Septuaginta, aplica-se apenas à tradução do Pentateuco, mas seu uso como referência a todo o Antigo Testamento pode ser verificado já nos escritos de Justino Marte e Irineu, no século II d.C. O relato mais antigo da origem da Septuaginta é dado na carta de Aristeias, escrito no segundo século a.C. Aristeias conta como, por ordem de Ptolomeu II Filadelfo, 285 a 247 a.C., uma equipe de 72 tradutores veio de Jerusalém para Alexandria e verteu o Pentateuco para o grego em 72 dias. A carta é uma narrativa incoerente, contendo uma pequena quantidade de fatos e cercada de muita ficção. Ela é também uma obra apologética e parece ter sido escrita numa época quando a exatidão do Pentateuco grego, no mínimo, estava sendo questionada. Assim, o autor discorre longamente sobre a erudição impecável dos tradutores e o início auspicioso de sua tradução. Nos séculos seguintes, os elementos lendários da história multiplicaram-se e tornaram-se mais forçados e artificiais, e em pelo menos alguns lugares as pretensões acerca da tradução tornaram-se ainda mais exageradas. Para Fílon de Alexandria, que viveu no início da era cristã, a Septuaginta era tão divinamente inspirada quanto o original hebraico, e os seus tradutores tinham status proféticos e sacerdotal.
mas há detalhes no relato original de Aristeias que de modo geral, são considerados dignos de crédito. É muito provável que o Pentateuco tenha sido a primeira parte do Antigo Testamento a ser traduzida para o grego e que o trabalho tenha sido realizado por judeus bilíngues em Alexandria no início do século III a.C. Não é tão provável, por outro lado, que Ptolomeu Filadelfo tenha sido o instigador do empreendimento. Há razões suficientes para o projeto no fato de que nessa época existia no Egito uma grande comunidade de judeus que só sabiam falar o grego. Depois que o Pentateuco foi traduzido, o restante dos livros canônicos também deve ter sido tratado da mesma maneira, de modo que em torno de 100 a.C., a versão completa do Antigo Testamento grego estivesse à disposição. A profusão de variantes nos MSS existentes da Septuaginta e o método apropriado de explicá-los são o nosso próximo assunto. O texto do Antigo Testamento grego nunca foi estático, ele era sempre copiado e submetido a revisões, buscando-se cada vez mais fidelidade ao original hebraico, ou um estilo grego melhor, ou ainda um intuito de seguir uma teoria específica de tradução. Assim, um dos principais unciais, o Códice Alexandrino, pode incorporar diferentes tipos de texto e recensões, e todos descendendo dos MSS de cada um dos livros disponíveis na época da transcrição. Alguns estudiosos, seguindo a proposta do falecido Paul Calle, argumentam que o excesso de variantes textuais é explicado de modo melhor com base na pressuposição de que não houve uma Septuaginta original, mas somente uma variedade de traduções independentes, da qual eventualmente surgiu um texto padrão. A maioria dos estudiosos da Septuaginta, embora não exclua a possibilidade de antigas tentativas não oficiais de tradução, defende que os diversos textos e recensões tenham todos, em teoria, uma fonte comum. Jerônimo, no seu prefácio a Crônicas, fala de 3 recensões principais do Antigo Testamento grego que eram reconhecidas pela Igreja nos seus dias. Alexandria e o Egito reconhecem Ezequiel como o autor da sua Septuaginta. De Constantinopla até Antioquia, a versão de Luciano Marte, é reconhecida. As províncias da Palestina, entre essas duas localidades, usam códices que foram produzidos por Orígenes e publicados por Eusébio e Panfílio. O mundo todo discorda entre si acerca dessa tríplice variedade. O estudo da história da transmissão da Septuaginta precisa começar com essas recensões e particularmente com a obra de Orígenes. Desde cerca de 230 d.C. até 245 d.C., Orígenes empenha-se na compilação de sua Hexapla, uma edição em 6 colunas do Antigo Testamento em hebraico e grego. Era um empreendimento enorme, mas Orígenes estava convicto de sua utilidade. A Septuaginta tinha grande necessidade de uma revisão com base no texto hebraico para continuar sendo a poderosa arma apologética que fora nas mãos das gerações anteriores de cristãos. A primeira de 6 colunas da Hexapla apresentava o texto hebraico do Antigo Testamento, e as 5 colunas restantes apresentavam uma transliteração do hebraico em letras gregas, as versões de Áquila e Símaco, a reconstrução que o próprio Orígenes fizera da Septuaginta e, finalmente, a versão de Teodócio, usando os símbolos de Aristarco. Orígenes indicou acréscimos da Septuaginta ao original hebraico e também um material interpolado com que ele corrigira as omissões da Septuaginta. Somente pequena parte da obra de Orígenes sobreviveu, e mesmo que gerações subsequentes de estudiosos tenham muito que agradecer a Orígenes, é preciso observar que, com respeito à coluna da Septuaginta que ele elaborou, tendia a suprimir as características mais originais e distintas da versão. O método
de alinhar o texto grego com o hebraico, com o qual Orígenes estava familiarizado, não levou em consideração as mudanças que o hebraico veio sofrendo, ou pelo menos sofreu, desde o texto em que a Septuaginta foi primeiramente traduzida. Não eram somente os aspectos físicos da antiga Septuaginta que se tornavam mais obscuros, a possibilidade de reconstrução de leituras hebraicas que fossem anteriores à padronização do texto proto-massorético tornou-se mais remota. Acerca das revisões de Luciano e de Ezequiel, sabemos ainda menos. A primeira está associada ao nome de um presbítero de Antioquia, que foi morto como Marte em 311 ou 312 d.C. O interesse de Luciano era, em parte, o de um estilista literário, e sua obra mostra clara preferência pelas formas áticas mais clássicas, em contraste com os helenistas comuns, a tradição mais aceita da Septuaginta. Com o propósito de preservar leituras antigas, Luciano fez questão de apresentar o texto que combinava leituras variantes. Sua edição dos livros históricos, os profetas anteriores, é especialmente valiosa como um relicário de leituras antigas, mas há indicações de diversas fontes. As antigas versões latinas, o papiro grego Rylandes, número 458, textos da caverna 4 de Qumran, de que o mérito de Luciano é o de um continuador e não de um inovador. Encontramos no papiro Manchester 458 uma passagem relacionada ao texto luciânico da Bíblia, escrita cerca de 500 anos antes do próprio Luciano. Ezequiel provavelmente foi um bispo egípcio que viveu aproximadamente na mesma época de Luciano. Embora Jerônimo afirme que sua revisão se tornou o texto padrão da igreja no Egito, tem sido difícil identificá-la no MSS existentes hoje. Se soubéssemos mais sobre os princípios segundo os quais Ezequiel realizou sua revisão, a tarefa de identificar os originais deste revisor seria grandemente facilitada. Argumentos a favor da natureza ezequiana de diversos MSS foram elaborados em uma ou outra época. Alguns estudiosos chegaram até a sugerir que a recensão de Ezequiel fora produto da imaginação de Jerônimo. De qualquer maneira, houve outras revisões da Septuaginta, além das mencionadas por Jerônimo, e uma das realizações dos estudos modernos desta versão foi identificar e isolar várias delas. Sem dúvida, o avanço mais significativo nessa área foi identificar a recensão chamada Kaiji, precursora da versão extremamente literal de Áquila. O trabalho dessa escola de tradução é marcado por idiosincrasias, tais como a tradução do advérbio hebraico gam por kaiji. Daí o seu nome. A pista da existência dessa corrente de recensões surgiu com a descoberta do rolo grego dos 12 profetas menores, o Dodecaprophetum, cujos fragmentos vieram à luz em Qumran em 1952 e nos anos seguintes. O padre Barthélemy, pioneiro nesse campo, afirma que a versão de Teodósio e vários outros textos e tradições dentro do Antigo Testamento grego são representativos da escola Kaiji. Como tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta é mais bem caracterizada como boa em partes. Em virtude da primazia do Pentateuco na sinagoga, estes livros eram em todo tratados com cuidado e traduzidos de forma bastante literal. Outros livros, tais como Jó, Daniel e Provérbios, foram tratados com mais liberdade. Nesse último, provérbios hebraicos aparecem muitas vezes com forma ou feição grega. Há 2 textos de Juízes mesclados na Septuaginta, mas não são versões independentes. Um usou o outro, ou ambos vieram do mesmo arquétipo. A tradução de Isaías e isso é um tanto surpreendente, de qualidade mediana.
Jó e Jeremias foram traduzidos de textos hebraicos que eram significativamente mais curtos do que o TM. Provavelmente o fragmento mais antigo da Septuaginta ainda existente seja o papiro grego Rylandes 458, já mencionado. É datado do século II a.C. e contém partes de Deuteronômios 23 e 28. O papiro Fouad 266, com fragmentos de Gênesis e Deuteronômio, é quase igualmente tão antigo. Da caverna 4 de Qumran vieram fragmentos de Levítico 2:5 em grego e da caverna 6, fragmento contendo Êxodos 28:4-7 e a epístola apócrifa de Jeremias 43 e 44. Remontam provavelmente em antiguidade, o primeiro século a.C. Os principais unciais, a peça-chave da Peshitta da Septuaginta, são os códices sinaíticos, século IV, Vaticano, século IV, Alexandrino, século V, Éfrem, reescrito, século V, e o Marcaliano, século VI. Um bom número de versões antigas baseou-se no todo ou em parte na Septuaginta, principalmente a latina antiga, Vetus Latina, a copta, a armênica, a geórgica, a gótica, a eslavônica, a etiópica, como também algumas traduções arábicas. Algumas dessas têm valor em virtude da luz que lançam sobre os seus originais gregos. As mais importantes nesse aspecto são as em etíope, latim e copta. A versão copta saídica desfruta ultimamente de uma estima em comum por conta de pontos de concordância com o já mencionado Dodecaprofeton. Várias traduções foram produzidas para atender às necessidades de igrejas nativas em situações semelhantes às que são encontradas por missionários hoje. O Filas e Mesrop tiveram de inventar alfabetos, o gótico e o armênio, respectivamente, para que pudessem verter as escrituras para o vernáculo. As versões gregas menores, o uso e o abuso cristão da Septuaginta conduziu finalmente ao desagrado dessa versão por parte dos judeus, seus antigos promulgadores. Mas houve mais um fator responsável pela mudança de estima da Septuaginta por parte dos judeus. O processo de padronização do texto hebraico consonantal parece ter alcançado seu clímax no final do século I depois de Cristo, enquanto os cristãos podiam usar e de fato usavam a Septuaginta como se nunca tivesse havido um original hebraico. A atitude dos judeus não podia ser a mesma. Ali o abismo entre a tradição grega e a tradição hebraica, então estabilizada, foi considerado grande demais para continuar a ser tolerado. Tentativas anteriores de trazer a versão grega a uma conformidade maior com o hebraico foram agora canalizadas para uma versão cujo princípio dominante era o de fidelidade ao texto hebraico ad extremum. Aquila publicou sua tradução em algum momento do início do século II d.C., provavelmente na Palestina. Sua reação à cristianização do Antigo Testamento foi traduzir uma versão exageradamente literal dos originais hebraicos, representando nuances, etimologias, solecismos e tudo mais. Ao empregar essa sistemática, ele estava adotando os princípios exegéticos ensinados por seu provável mentor, o famoso Rabino Akiba. Podemos comparar a versão de Aquila aos textos interlineares modernos do Novo Testamento, quando fazem uma tradução absolutamente literal do original. Também a obra de Aquila deve ter tido o mesmo tipo restrito de público-alvo. A versão de Aquila desapareceu em grande parte, mas há fragmentos em número suficiente para demonstrar a coerência com que foram aplicados os princípios de tradução. Um dos testemunhos mais importantes dessa versão é o palimpsesto da Hexapla do século X, descoberto pelo cardeal Mercati na Biblioteca Ambrosiana em Milão em 1896. O palimpsesto contém em torno de 150 versículos de Salmos, omitindo somente a primeira coluna. O texto hebraico da Hexapla, conforme fora
originariamente produzido por Orígenes. Pelo menos 2 outras traduções gregas do Antigo Testamento foram publicadas no período entre o final do século II e o início do século III d.C. Assim como Áquila, Teodósio parece ter edificado sobre um alicerce estabelecido muito antes de sua época. De outra forma, seria difícil explicar leituras teodiciônicas que já estão presentes no Novo Testamento e nos pais apostólicos. Ireneu nos informa que Teodósio era judeu, prosélito e natural de Éfeso. Orígenes, obviamente, tinha a versão de Teodósio em alta estima, usando-a com frequência para preencher omissões na coluna da Septuaginta de sua Exapla. A superioridade da versão de Teodósio do livro de Daniel foi tamanha que desalojou quase que completamente a frágil versão da Septuaginta desse livro. Há somente 2 MSS para representar esta versão. A tradução de Teodósio está em algum lugar entre o literalismo de Áquila e a elegância estilística de Símaco. Ele tinha uma tendência desconcertante para a transliteração, especialmente de termos técnicos, e há mais de 100 exemplos deste fenômeno nas porções de sua obra que sobreviveram. Símaco III, componente do trio, fazia parte da seita judaico-cristã dos Ebionitas. Seu compromisso com a elegância do estilo grego faz de sua versão a antítese completa da obra de Áquila, embora haja evidências de que ocasionalmente fizera uso desta. Na sua atenuação dos antropomorfismos, talvez possamos descobrir mais uma expressão do desejo de Símaco de apresentar o Antigo Testamento ao mundo grego da forma mais favorável possível. Embora seja possível também atribuir essa tendência a seu conhecimento e respeito pelas ideias rabínicas sobre a questão, é muito difícil determinar com exatidão a data da composição de sua obra. As primeiras décadas do século III, talvez, sejam um bom palpite. Os Targums aramaicos. A tradição talmúdica associa a origem dos Targums à ocasião descrita em Neemias 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando com interpretação, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Essa pode bem ter sido a primeira vez que o Pentateuco foi parafraseado em aramaico em público para beneficiar aqueles que não entendiam o hebraico. Targum significa interpretação, e podemos facilmente imaginar que naqueles dias, logo após o exílio, as interpretações em aramaico acompanhavam a leitura do Pentateuco na sinagoga. No início, o Targum talvez só existe em forma oral. Era proibido ter o texto aramaico por escrito, junto com o rolo do texto hebraico na sinagoga, para que não parecesse que a autoridade do original estivesse sendo desacreditada. Há uma indicação em uma história talmúdica de que algumas autoridades olhavam com desconfiança para Targums escritos, fosse na sinagoga ou não. A Mishnah, 200 d.C., estabelece regras para a leitura e tradução das escrituras na sinagoga, e com base nelas fica claro que muito cuidado era tomado na tradução do Pentateuco. Aliás, a inclusão de leituras dos profetas e dos escritos a geógrafos parece ter sido um desenvolvimento posterior. Apesar dos desestímulos que possa ter havido, a tarefa de colocar os Targums por escrito deve ter se iniciado antes da era cristã. Fragmentos de um Targum de Jó, que foram descobertos em Qumran, foram datados como da metade do século I d.C. A forma de aramaico usada sugere que o século anterior tenha sido a época da real composição do Targum. Não há o que se poderia chamar de um Targum do Antigo Testamento. O que existe são vários Targums do Pentateuco, um Targum completo dos profetas e Targums específicos para a maioria dos agiógrafos. O Targum Onkelos para o Pentateuco e o Jonatas para os profetas recebem o status de traduções oficiais dos judeus da Babilônia, embora na sua origem sejam produtos
das sinagogas palestinenses, tanto quanto os outros targums. Quando foram levados para a Babilônia, provavelmente algum tempo após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., foram revisados para concordar de forma mais próxima com o original hebraico. O Onkelos tem sinais de ter sofrido uma revisão minuciosa e completa, e grande parte do material distintamente palestinense foi eliminada. Os Targums do Pentateuco, que não foram sujeitos à relação na Babilônia, são extensos e parafrásticos, repositórios valiosos da tradição e da erudição rabínica. Além dos 2 Targums completos do Pentateuco, Pseudo-Jonatas e Neofite, identificado somente em 1956, o Targum palestinense é representado também por vários fragmentos cujo significado não é diminuído pelas dificuldades consideráveis que apresentam. Os Targums para os hagiógrafos parecem ter sido compostos em grande parte em época relativamente tardia. Há diferenças realmente fundamentais entre o antigo Targum para Jó, representado nos fragmentos de Qumran, e o Targum que antes era a única versão aramaica desse livro conhecida por nós. Há um estilo caracteristicamente targúmico que transcende os limites dos Targums individuais, e visto que os Targums são interpretações e não simples traduções, há muito mais espaço para que essas características comuns floresçam. O Meturgemã, intérprete da sinagoga, considerava que era sua tarefa moralizar, atualizar e expurgar o que não considerava necessário ou adequado, para que assim os participantes em geral pudessem estar cônscios dos ensinos ortodoxos correntes no tocante à questão de fundamental importância. Um aspecto corrente nos Targums é o uso de anti-antropomorfismos, como por exemplo quando a mão do Senhor, em Isaías 66:14, é traduzido em aramaico por o poder do Senhor. Questões de devoção também proibiam o Meturgemã de dizer que Isaías viu o Senhor, Isaías 6:1. O que Isaías viu foi a glória do Senhor. O Meturgemã nunca deixava de fazer simplificações drásticas do hebraico se problemas sintáticos ou discrepâncias factuais apareciam no seu caminho. Havia várias maneiras de lidar com essas situações. Uma expressão difícil podia ser tratada como metátese, e mesmo quando o texto era claro, o artifício da metátese podia ser usado. Em vários lugares, a palavra hebraica Yaar, floresta, é vertida como se tivesse sido cidade, só porque serviu ao propósito do tradutor de atualizar a referência bíblica, às vezes de acordo com o princípio rabínico de Gezerah Shavá, categoria igual. Uma palavra ou frase difícil de tratar podia ser esclarecida por meio da referência a algum outro versículo que tivesse total semelhança com o que estava sendo traduzido. Muitas vezes estes problemas eram resolvidos recorrendo-se a alguma de uma série de palavras e frases rotineiras que aparecem com frequência em todos os Targums. Palavras com força, falsidade, destruir e expressões como rico em posses aparecem com notável frequência e precisam ser reconhecidos como chaves de tradução e interpretação como de fato são. Há também traduções padrão de certas palavras hebraicas. Sempre que há uma referência à cura das feridas de Israel por parte de Deus, o Targum dos profetas tem a tendência de traduzir curar por perdoar. Isso explica a discrepância entre Marcos 4,12, ser perdoado, Isaías 6,10, ser curado. A citação do Evangelho é influenciada pelo Targum. Ocasionalmente, uma palavra ambígua é traduzida de tal forma que leve em conta as duas possibilidades. Uma estratégia usada em escala muito mais ampla na moderna versão conhecida como Amplified Bible, Bíblia Ampliada, Starley and Sprinkle,
pasmar e aspergir, como uma forma de resolver a notória dificuldade de Isaías 52:15. Ainda outra característica das versões modernas é antecipada nos Targums, quando de tempos em tempos eles fornecem rubricas no texto para indicar quem se supõe estar falando em determinada seção. Podemos comparar isto à forma com que a Nebe trata o Cântico dos Cânticos. Encontramos, por exemplo, um conjunto de rubricas no Targum de Jeremias 8, 20 e 22. O versículo 20 vem prefaciado com a expressão "a congregação de Israel disse", o versículo 21 com Jerusalém disse, e o versículo 22 com Jeremias e o profeta disse. Há muitas inserções semelhantes distribuídas por todos os Targums e há razões para a suposição de que elas tenham sido ainda mais numerosas em um estágio anterior no desenvolvimento dos Targums. Nos Targums encontramos em contato com a atmosfera da Sinagoga da Palestina, especialmente no material exortativo e parentético das passagens mais parafraseadas, e embora os Targums existentes tenham certamente atingido sua forma final na era cristã, provavelmente o período mais crucial do seu desenvolvimento foi a época intertestamentária. Os temas teológicos dos Targums, como também os temas prediletos nas sinagogas antigas, incluem a eleição de Israel, a proeminência da Torá, a esperança da libertação messiânica do domínio estrangeiro, a ressurreição dos mortos, seja a ressurreição geral, seja uma ressurreição apenas dos justos, recompensa e castigo. Tu, ó casa de Israel, que pensas que quando um homem morre neste mundo, o seu julgamento cessa, que mostra pouca relação com o original hebraico de Malaquias 3:6. Não somente levanta um ponto de controvérsia entre os fariseus e saduceus no final do período intertestamentário, parece levar-nos diretamente para dentro da sinagoga, onde a heterodoxia estava sendo questionada. O judaísmo armou-se com uma parafernália escatológica considerável durante o período intertestamentário, e a proeminência destes temas nos Targums não é coincidência. Se tanto Targums orais quanto escritos circulavam no período pré-cristão, não devemos nos surpreender ao encontrar seus ecos no Novo Testamento, sempre nos lembrando de que era para a Bíblia grega que a igreja primitiva normalmente olhava em busca de inspiração, como a citação de Isaías 6:10, já mencionada, há alguns outros lugares em que os autores do Novo Testamento parecem depender de um Targum. A citação de Deuteronômios em Romanos 12:19 e Hebreus 10:30 encontra seu paralelo mais próximo nos Targums do Pentateuco. Além disso, Efésios 4:8 reproduz Salmo 68:18 de uma forma que só é encontrada no Targum e na Palestina siríaca. É possível que haja também fragmentos targúmicos em alguns dos discursos na parte inicial de Atos, como, por exemplo, no sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. A importância dos Targums para o estudo do Novo Testamento também não deve ser limitada a algumas possíveis citações. Conceitos como Geena e a segunda morte encontram formulações explícitas nos Targums, e seu uso por autores do Novo Testamento pode ser melhor compreendido à luz dos Targums e de outros relevantes materiais judaicos. Embora o conceito da segunda morte seja conhecido fora do corpus targúmico, é este último que proporciona a correspondência mais direta no que concerne à real expressão do conceito. A Peshitta ou Vulgata siríaca. A Peshitta ou Vulgata siríaca. O siríaco, ou dialeto do aramaico oriental, foi a língua do cristianismo da Mesopotâmia por muitos séculos, e ainda é falado em algumas regiões da Turquia Oriental e do norte do Iraque. O cristianismo provavelmente chegou
a Mesopotâmia durante o século I, mas visto que já havia uma grande população judaica na região, é difícil saber se a tradução do Antigo Testamento para o siríaco foi realizada primeiramente pelos judeus ou pelos cristãos. A maioria dos eruditos prefere a origem judaica e essa tese parece ter apoio na incidência de elementos targúmicos e rabínicos na tradução. Tradutores cristãos poderiam ter feito alusões aos Targums, mas seria improvável que tivessem dependido de uma versão judaica na proporção encontrada na Peshita. A opinião se divide também em relação a se os targumismos do Pentateuco da Peshita remontam ao Targum da Palestina ou ao Targum Onkelos da Babilônia. A primeira opção é apoiada pela ocorrência de alguns elementos palestinenses aramaico ocidental no aramaico oriental da Peshita. Por outro lado, o argumento em favor da dependência de Onkelos tem sido apresentado de forma convincente em épocas recentes. Nesse caso, a origem palestinense de Onkelos é apresentada como explicação adequada dos elementos do aramaico ocidental encontrados na versão siríaca, e na realidade o abismo entre os dois pontos de vista não é tão grande quanto às vezes se tem pensado. Se o Pentateuco da Peshita foi traduzido no final do século I ou no início do século II, só precisamos postular esta escolha não como entre a dependência de um Targum palestino e de um Targum babilônico, mas entre um Targum palestino especialmente importado para o uso dos tradutores e um Targum palestino que estava começando a se firmar na Babilônia e que mais tarde seria reconhecido como Targum Onkelos. O ônus da prova estaria então com os que defendem a ideia de que um Targum foi especialmente importado por esta razão. Uma ilustração deste tipo de circunstâncias em que essa importação especial poderia ter ocorrido foi, de fato, apresentada pelo falecido Paul Calle. Para Calle, a aparente dependência do Pentateuco da Peshita de um Targum palestino exigia uma relação especial entre a Mesopotâmia e a Palestina. Esse elo vital ele julgou ser a conversão da Casa Real do reino de Adiabene, a leste do Tigre, ao judaísmo e os estreitos vínculos que se seguiram entre Adiabene e Jerusalém nas décadas anteriores à destruição desta em 70 d.C. Depois da conversão da Casa Real e como consequência da existência de um grande número de convertidos ao judaísmo na região, um Targum deve ter sido levado da Palestina para a Mesopotâmia, especificamente para ajudar os tradutores judeus em seu trabalho na versão siríaca do Pentateuco. Essa teoria é citada com frequência mesmo na ausência de informações seguras sobre as origens da Peshita, mas ainda continua com pouca comprovação. Além disso, precisamos observar que a reconstrução que Calle fez deste processo era necessária em vista da sua posição, agora amplamente rejeitada, de que o Targum Onkelos era babilônico ab initio. Se todos os Targums originaram-se na Peshita, tanto o Onkelos quanto os outros, então não precisamos lançar mão desse tipo de especulação para explicar os elementos targúmicos palestinos na Peshita. Até agora nos ocupamos somente com o Pentateuco, mas há evidências de dependência de Targums em outros livros do Antigo Testamento na Peshita. Essa dependência é bem clara, por exemplo, na tradução siríaca de Malaquias. E em outros livros, como em 1 e 2 Samuel, há características targúmicas que podem não ser empréstimos diretos por parte dos tradutores da Peshita. À medida que a versão conquistou a aceitação nas igrejas orientais, os targumismos tendem a ser eliminados e a conformidade com a Septuaginta passou a ser a preocupação predominante. Apesar disso, a Peshita concorda mais com o TM
do que com a Septuaginta. A qualidade da tradução varia consideravelmente de acordo com cada livro, embora possamos destacar duas características gerais. Primeiro, havia a tendência de se omitir palavras ou frases que eram ininteligíveis para os tradutores. Segundo, a tradução de versículos citados no Novo Testamento ou de versículos aludidos no Novo Testamento pode ser sido influenciada pela respectiva referência do Novo Testamento. As origens da Peshitta já se mostravam um assunto difícil de ser tratado desde meados do primeiro milênio. Teodoro de Mopsuestia, no início do século V, confessa não poder contribuir em nada para este assunto. Os mais antigos MSS datados estão agora abrigados no Museu Britânico, um deles datado de 459 e 60 d.C., contém parte de Isaías e um fragmento de Ezequiel, e o outro copiado em 463 4 d.C., contém o Pentateuco menos Levítico. A pesquisa acerca da história da Peshitta é dificultada pela falta de uma edição crítica adequada, como a que existe para a maioria dos livros da Septuaginta. Para corrigir esta situação, em 1959, a Organização Internacional para o Estudo do Antigo Testamento autorizou o PH de Boer de Leiden a iniciar o projeto siríaco do Antigo Testamento com a ajuda de uma equipe de colaboradores internacionais. O primeiro volume do projeto, dedicado a um livro canônico, 1º e 2º Reis, foi publicado em 1976. Seria inútil, no entanto, esperar que a importância da Peshitta para a crítica textual algum dia pudesse alcançar a importância da Septuaginta. Outras versões siríacas do Antigo Testamento, como a Filoxeniana, início do século VI, e a Hexapla siríaca de 616 d.C., são baseadas na Septuaginta. A Hexapla siríaca, associada ao nome de Paulo, bispo de Tela, é uma tradução da coluna da Septuaginta, da edição antológica do Antigo Testamento do Diógenes, descrita anteriormente, uma de suas testemunhas mais importantes. A chamada versão siríaca cristã palestina, da qual existem porções de lecionários do Antigo Testamento, na realidade, é uma tradução aramaica registrada em um tipo modificado de escrita siríaca. Uma tentativa de datação entre os séculos IV e VI é o máximo que podemos fazer com base nas evidências existentes. A